galera, Robson Lima aqui com mais um vlog. Gente, então, ontem nós não tivemos vídeo, né, mas vamos fingir que isso não aconteceu, vamos continuar com os 30 dias. Mas eu quero dizer para vocês que já está consertado o celular, ou melhor, ele já está no conserto, né, então vai ficar tudo bem, eu juro. Perdi alguns roteiros, mas a gente vai dar um jeito, não se preocupem. Desde já, deixem aí o joinha de vocês, o comentário. Eu tô adorando ler os comentários de vocês nos últimos posts, nos últimos vídeos, no post da comunidade. Gente dando coisas de sugestões, né, e tal. De verdade, adorando isso. Muito obrigado desde já. Estou anotando esse do anarquismo que a Ângela me mandou. Eu vou ver como é que eu vou fazer ainda. Eu vou ver se consigo contato com um colega meu aqui, que ele é anarquista, ver se ele pode ajudar a gente aqui. Vamos ver. Não. Porque assim, eu não sou anarquista, né? Então acho que seria legal também a gente poder falar com alguém que é anarquista e tal. Mas, desde já, eu quero falar para vocês que nós vamos fazer os vídeos sim, vamos continuar. Hoje eu quero trazer para vocês um comentário de um colega nosso aqui do canal, que ele mandou um negócio que eu achei fantástico. Eu vou deixar aqui na tela, mas eu vou ler também, tá? Para vocês que gostam de me usar como podcast. Então podem relaxar um pouco aí, que a gente não vai correr tanto com o vídeo hoje, tá? O nosso colega, eu vou ter que chamar de nosso colega, porque o nome que tá aqui eu cortei, e porque o nome que tava aqui não era o nome que eu conseguia ler, né? Então eu vou colocar assim. Ele fala assim: eu fui no nosso último vídeo sobre o Bolsonaro, né, da menina, eu usei o caso daquela mulher que escreveu Perdeu o Mané na estátua, para falar de outras coisas, né, em relação ao bolsonarismo. E o nome que tá lá agora, se não me engano, é Bolsonarismo Ainda Vive, né, porque eu realmente acredito que ele, enquanto cultura, né, enquanto ethos, espírito, vamos colocar assim, o Bolsonaro ainda está por aí, né. E esse nosso colega colocou assim: o Bolsonaro é o expoente maior da direita brasileira, que quase nem existia antes dele, e quanto mais baterem, mais ele cresce. Não gosto dele como gestor, somos dois, acho muito pouco liberal, aí eu já não sei, mas como líder é incontestável, isso é o nosso colega aqui falando. O próximo presidente da República será o seu indicado. Olha só, palavras bastante fortes aqui do nosso colega, né? Então, eu quero começar com as coisas que eu concordo contigo, tá? Eu concordo com você que o Bolsonaro é o expoente maior da direita brasileira atual, que praticamente não existia antes dele, isso é verdade. O estilo de direita que o Bolsonaro que é uma extrema direita, é bem à direita, e quando eu falo extrema direita, eu estou falando literalmente as ideias da direita para o seu extremo, certo? Então presta atenção aqui. Realmente, isso é verdade. O Bolsonaro, ele se ergueu no cenário político nacional como o maior expoente dessa direita que ele representa, que é a giga direita, né? Direita em esteroides, a extrema direita. Isso é verdade mesmo, tá? Por quê? Porque as pessoas antes do Bolsonaro ter a projeção que ele tem, lembrando que o Bolsonaro, ele tem mais tempo de carreira parlamentar do que eu de vida, tá? Ele tem mais de 30 anos de carreira parlamentar, tá bom? Então não vamos agir como se o Bolsonaro surgiu com pânico, não é assim que funciona não. Ele já era deputado, ele já tinha carreira, tá? O que aconteceu foi que ele começou a adquirir uma projeção nacional, né? As pessoas souberam quem ele era nacionalmente, porque antes era só o pessoal do Rio que sabia quem era ele, com aquelas entrevistas que ele dava no Pânico, que ele ficava falando aquelas coisas todas, porque você tem entrevista antiga dele de 90 e pouco, ele falando que tinha que metralhar o FHC. Então assim, ele realmente, de uma certa forma, ele sempre foi o que ele sempre foi, ok, isso é verdade. Então ele é realmente o maior expoente da direita brasileira, que era assim minoritária antes dele. O surgimento midiático dele fez todo o resto da galera sair do esgoto. Essa é a grande verdade. Se você concorda com o Bolsonaro em termos de ideias, tá? Poxa, Bolsonaro, uau, 20 anos atrás, lá no tempo do Collor, você provavelmente ia ter votado no Enéas, ou alguma coisa do gênero. Você ia ter ido pra lá. Você não ia ter votado no PSDB ou no PMDB. Você não ia ter feito isso. Então realmente é verdade, tá? Isso concordo com o nosso colega.
Quanto mais baterem, mais ele cresce. Aí eu vou ter que discordar, e muito. Bolsonaro, pessoa política, pessoa pública bolsonarista, tem que rolar um milagre aí, tá? Porque do jeito que tá agora, a ideia é realmente prender o cara. Ele já está inelegível, né? Ele gosta de fingir que não, que tem uma chance, e tem muita gente que cai nessa coisa dele, né? Mas ele já está inelegível, certo? Para a próxima eleição, que já é um problema para ele. O que ele está tentando evitar agora é ser preso, sendo que ele já está fazendo meia culpa de que ele vai ser preso mesmo, certo? Isso também a gente já sabe. Ele está dando entrevista, dando a ideia de que eu vou ser preso, e tentando colocar uma narrativa de estão me perseguindo, sendo que o Bolsonaro está tendo muito mais direito de defesa e direito de fala pública, em dando entrevista e tal, do que o Lula teve numa situação parecida, sendo que a situação do Lula é bem diametralmente diferente, porque as coisas que estão sendo acusadas do Bolsonaro são coisas das altas esferas de competência, só o STF mesmo que tem como julgar, né? Afinal de contas, o cara está sendo acusado de golpe de Estado, né? Isso não é uma coisa que você julga no tribunal local, como foi o caso do Lula lá, com aquelas acusações todas dele. Por isso que o Sérgio Moro deitou e rolou, né? Porque era da competência dele. Então eu vou ter que discordar disso aí, tá? Não gosto dele como gestor, isso é uma coisa que eu concordo. Eu também não acho que ele foi um bom gestor, não, tá? Então aquela coisa que às vezes o pessoal fala de ele fala muito, ele é muito bocarrão, não sei o que, mas pelo menos ele é um bom presidente. Bom, aí eu vou ter que discordar, né? A gente teve arrocho salarial no tempo dele todo, né? E a gente está até agora lidando com as consequências econômicas disso, então meio complicated, né? Mas vamos passando. Acho o Bolsonaro muito pouco liberal, e é aqui que eu quero parar. É bem aqui que eu quero começar a falar de coisas. Por um lado, você está certo, o Bolsonaro ele é muito pouco liberal. Eu tenho um conceito meio vis-a-vis aqui. Eu vou ficar devendo para vocês uma aula mais complexa e completa sobre a ideia de liberalismo, todo aquele crescente histórico, não sei o que, porque o Locke e blá blá blá. Vou ficar devendo isso aí para vocês, tá? Eu vou pegar este trecho aqui de um artigo que não está necessariamente falando disso, tá? Mas é um artigo interessante, eu vou deixar na descrição. Ele está falando sobre garantias democráticas, Estado de Direito, é coisa bem cabeçuda mesmo, mas isso aqui não importa. O que importa pra gente é essa parte que eu grifei aqui, que desde aqui, ó, o Bobbio, essa referência do Bobbio é o livro Esquerda e Direita. É o livro Direita e Esquerda que eu tenho bem ali, que sai pela Unesp, tá? É um outro livro que eu acho que a gente vai ficar para um clube do livro, sei lá. Livro bem interessante. Mas o Bobbio ele tem uma análise sobre esquerda e direita, e essa crítica que ele faz do liberalismo, lembrando que o Bobbio não era marxista nem nada disso, tá? O Bobbio era o cara também super direita e tal, tá? A ideia dele é o seguinte, é que o Estado liberal ele vai nascer, né, a ideia de um Estado liberal, certo? Seja lá o que seja isso, nasce dessa corrosão do poder do rei, entendeu? Historicamente falando, o que é? Você tinha o rei absoluto, manda em tudo. A Revolução Francesa, não tem mais rei, pronto, acabou o rei. Revolução Francesa na França e a Revolução Gloriosa na Inglaterra são os dois marcos que a gente tem na história, na história, que marcam o ponto onde rei passou de ser aquela coisa de o cara veio de Deus para governar, né? Não, cortou isso. Rei é uma pessoa que pode ser deposta, rei é uma pessoa que pode ser morta, e a gente não aconteceu nada, vamos dizer assim, entendeu? A ideia de modernidade, sabe? Tipo, era moderna, começa com isso aqui. Revolução Francesa, 1789, 789, é assim que eu gravo. Não sou muito bom de data, mas essa eu lembro, certo? Então, assim, o liberalismo, ele é um movimento que ele vai colocar sempre a liberdade individual no centro, entendeu? A ideia de que existem direitos humanos e que são desses seres humanos e que são inalienáveis e tal, coisa do tipo liberdade individual, essa coisa toda, certo? Autonomia para decidir as coisas. E isso é bem liberal mesmo, e sem uma ideia do Estado de Direito, né? Uma coisa que não é uma pessoa que garante, mas as leis, certo? Lei com L maiúsculo, entendeu?
Constituição, blá blá blá, sem essa coisa acima do indivíduo que garanta que esse indivíduo vai continuar livre, não tem como ter liberalismo. Neste sentido em particular, eu discordo de que, eu concordo com o nosso colega. O Bolsonaro não era um cara muito liberal, porque se teve uma coisa que o Bolsonaro fez bastante foi bater em direitos humanos, foi cercear a liberdade individual. Isso aí é verdade que ele fez mesmo, e isso aí a gente não pode nem falar que não, né? Por mais que mas assim, vamos dizer que você seja uma pessoa, sei lá, contra LGBT, né? Sei lá, você é contra LGBT, ou alguém que você conhece. Por mais que você ache que é horrível, vamos concordar que é um cerceamento da liberdade individual. Você dizer que não pode mais casar gay, né? Não foi isso que ele fez, o Bolsonaro não fez isso, mas vamos imaginar, certo? Cerceamento da liberdade individual. De novo, não é uma questão de dizer que está certo ou errado, é uma questão de análise, tá? Questão de pensamento. Beleza? Beleza. Nesse sentido eu concordo com você, tá, colega? Bolsonaro, ele não foi liberal, isso é verdade. E por que eu tô falando por um lado tanto? Porque por um outro lado, o Bolsonaro, ele foi um dirigente que apoiou sim medidas liberais, né? Em particular na economia. Continuando aqui com o Bobbio, defesa de direitos humanos, um pilar do liberalismo que o Bolsonaro, né, eu estou argumentando aqui, não respeitou. Legal. Mas tem uma outra coisa, que o liberalismo, ele apoia uma economia de mercado e a intervenção estatal é mínima. Num sentido bem específico, de diminuir o poder de agências reguladoras e de promover uma abertura de mercado contra até ou pelo menos a revelia de questões mais sociais, a gente pode falar com certeza que o Bolsonaro fez isso. Não se esqueçam do que ele fez com o Bolsa Família, né? Que ele sumiu com o Bolsa Família para a eleição tá chegando, eu vou ter que inventar um Bolsa Família aqui. Lembra que ele fez todo um argumento, tanto ele quanto a base de apoio dele, contra aquele auxílio que a gente ia ter lá na pandemia, lembra? Ele queria um valor bem baixo, depois jogaram um valor bem alto, e foi todo um cabo de guerra ali para poder conseguir o dinheiro que foi. Vocês lembram disso? Pois é. Percebe-se a falta de vontade política, né? Vamos colocar assim, do Bolsonaro enquanto governante, de promover medidas econômicas que fossem contra essa liberdade sem restrições de como diz os americanos, né, de empresa, né, de enterprise, né, que é uma coisa bem, né, liberal também. Nesse sentido, vou ter que dizer, ou seja, o Bolsonaro foi liberal? Foi e não foi, seria a resposta mais correta, certo? Mas ninguém gosta dessas respostas que é sim e não ao mesmo tempo. O pessoal não gosta disso. Então eu vou ter que dizer que sim. E por último, sobre a indicação do Bolsonaro, né? Tipo, não, cara, o Bolsonaro, a próxima pessoa que o Bolsonaro indicar vai ganhar, né? Ou seja, é uma afirmação a respeito de o capital político do Bolsonaro, entendeu? Da mesma forma como Dilma se elegeu como? Basicamente porque o Lula chegou e disse, cara, essa aqui é minha candidata. E a galera foi lá e votou na Dilma, né? Beleza? É assim que funciona capital político. A gente sabe que não é um para um, não é só porque disseram para você fazer X que você vai lá e faz X, né? Você tem sua vontade, você tem a sua decisão individual, beleza? Mas de um modo geral, a gente pode contar que se um candidato famoso, popular, diz, galera, votem no fulano, essa galera vai votar no fulano, beleza? Sem problema. Ao lado de Tarcísio, Bolsonaro diz que não pretende indicar um sucessor. É uma matéria de 24 de março, eu estou gravando esse vídeo dia 29, tá? Então, meio difícil dizer. Essa matéria é interessante também. O Tarcísio, ele foi para um... É até interessante, né? Tarcísio aleatoriamente apareceu do lado do Bolsonaro numa entrevista, né?
A revista em si não é importante, tá, gente? Aqui a matéria em si não é tão importante. Eu vou deixar aqui na descrição e tal. Mas é basicamente isso. A manchete é essa. Olha, o Tarcísio não é meu candidato. Tá? Eu vou até deixar aqui a... Aqui, ó. Achei até interessante essa frase aqui que ele fala, ó. Eu só passo o bastão, já falei Tarcísio depois de morto. Foi lá no podcast do Inteligência Limitada, certo? E de novo, por um lado, é o Bolsonaro falando bem firmemente que não vai ter, não vai passar bastão, como ele diz, ou seja, ele não vai desistir, né? Quem vai se eleger é ele, certo? Essa é a ideia do Bolsonaro. Essa tática do Bolsonaro é fincar o pé e ficar lá em firmeza. Porque é esse ponto da vida política dele, ele não tem escolha a não ser fazer isso. Essa que é a verdade. Por um outro lado, você não convida pessoa para ficar do seu lado no podcast se você não tem uma intenção de talvez rolar um se colar colou, né? Então, não sei se nosso colega comentador aqui estava pensando no Tarcísio. Vocês que são de São Paulo aí, me dizem o que vocês acham, se o Tarcísio está sendo um bom governador para vocês. Não sou de São Paulo, não vou opinar como pessoa que mora lá, mas o que chega em mim não é boa notícia. Não sei se para vocês tem boa notícia aí que não está chegando em mim. Acontece, né? Às vezes notícia local não chega. Não sei, deixa aí nos comentários o que vocês acham. E aí me diz, já que a gente está falando de comentário, me diz aí o que é que vocês acham desse comentário do nosso colega, dessas nossas análises aqui. Porque eu pessoalmente penso que o Bolsonaro, ele não foi só um gestor ruim, como ele foi um gestor ruim de um jeito muito específico, certo? Mas é um comentário que o colega fez que tem certas coisas que são interessantíssimas. O Bolsonaro, ele ainda é o maior nome da direita nacional, né? A gente está vivendo um momento onde a esquerda está ficando mais esquerda e a direita está ficando mais direita. E quem não está assumindo esse rótulo de esquerda e direita, o tal do centro, que lembra que centro não é uma posição política, tá? Centro é, bicho, eu não sei, vou decidir aí, vamos ver qual é a pauta, vamos ver o que acontece. Centro é meio do muro, certo? Pelo menos no nosso cenário atual do Brasil, se você está vendo um político de centro e você olha as coisas que ele aprova, as coisas que ele desaprova, é basicamente na ideia do vamos ver o que acontece, certo? Então, assim, existe um movimento, essa questão da anistia agora, da PL da anistia, está sendo um bom farol para essa questão do centro, certo? Porque, obviamente, a base do governo, mas né, a esquerda, vai ser contra. E a galera que é da direita, que é mais ligada no Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro é a maior influência na direita nacional, porém não é a única. Tem outras pessoas querendo esse cargo também. Obviamente essa galera vai ser a favor. Então tem uma pá de gente no meio, uma carrada de gente no meio, que vai ficar ok, estou no meio. Para que lado eu vou? Vou para cá ou vou para lá? Né? E é aí que a gente vai ver como é que fica a força política, né, dessas vertentes. O centrão, na verdade, ele acaba servindo para demonstração de força, né? No nosso Brasil atual é isso, não é uma questão de ideologia, tá? Ser centrão não é ser ideólogo, necessariamente, não é que você tem uma ideia e pronto, é que você está disposto a conversar, a ver, né? E para isso que serve o centrão, né? Em termos de função política, vamos dizer assim, seria, né, ser essa coisa visível que você pode olhar e ver. Meio ambiente, o governo tendo para a esquerda ou para a direita, vamos olhar para o centrão, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. E vocês, o que é que vocês acham disso? Né? Lembrando aqui que liberalismo, como a gente fala, é um conceito, é histórico, blá blá blá, mas a gente sempre tem que olhar para como é que o liberalismo acontece hoje. A gente tem que olhar sempre para como é que o marxismo, como é que capitalismo, esses conceitos sociológicos, certo? Histórico. Tem que olhar para isso como acontece agora aqui no Brasil, entendeu? Por isso que eu estou falando, insistindo tanto aqui. Bolsonaro é de direita, ele é a maior liderança da direita. E a direita, enquanto ideologia,
certo? Esse núcleo duro do Bolsonaro realmente, ele é o cara da direita. Isso aí não tem como dizer que não é. O que acontece é que tem várias outras direitas que não tem a capilaridade que ele tem, a força, vamos colocar assim, de mobilização que ele tem, entendeu? Mas eles estão tentando, vai que acontece alguma coisa. Vai que o Bolsonaro no final das contas desiste e resolve apontar o Tarcísio ou coisa assim. Nas últimas eleições ele tentou fazer isso com alguns candidatos e não deu tanto certo. Por isso que eu tô meio duvidoso aqui se o Bolsonaro apontar alguém dá certo. Ah, a pessoa vai se eleger. O que vocês acham? Eu tô incerto, mas assim, eu só sou uma pessoa. O que é que vocês acham disso? Como é que vocês se sentem a respeito do Bolsonaro enquanto pessoa política, né? Porque muita gente não gosta dele, ok. Ele se fez a carreira dele sendo uma pessoa divisiva, né? Eu não gosto dele, ok. Mas o que é que vocês acham, né? Eu sinto que tô gostando de ver gente que não necessariamente concorda comigo nas coisas e tá comentando. Eu tô achando isso bacana, então tá aqui o espaço aberto. Lembrando para vocês que esse canal está com sociologia todo dia, tá? Nós fazemos comentários sociológicos sobre notícias, nós fazemos aula mesmo, tipo o que é Durkheim, Weber, a gente também fala de gabarito de prova de vez em quando, tá? Então, e outras coisas. Então fiquem atentos aí, tá bom? Fiquem ligados, ligades, que estamos na área, ok? E é isso, gente. Muito obrigado. E o próximo vídeo tá chegando aí, já. Muito obrigado, viu? Robson Lima, desligando.